Programa Gabriel Correia, o Jornal do Povo. Estamos de volta com Gabriel Correia. Fala aí, Gabriel. Falo sim, falo sim. Hora certa. Hora certa pra você. Agora são 7h36. 8h36 é o horário de Brasília, internauta. Olha, gente, fazendo o giro aqui, nós estamos com este momento dedicado aos pré-candidatos aqui da terrinha, todos sem distinção partidária, todos sem distinção ideológica. Inclusive, a gente faz o convite para quem tem interesse e ainda não procurou a nossa redação. Nosso telefone é o 3231-7397. Pode entrar em contato a partir do período da tarde, tá bem, gente? Olha, hoje tenho a grata satisfação de receber em nossos estúdios Bia Cavassa, e é pré-candidata pelo Partido Tucano, PSDB, a deputada federal. Bia, bom dia. Felicidade em recebê-la aqui. Muito obrigada. Faz tempo, né? Sim, já faz um tempinho, né? Eu quero também dar o meu bom dia a todos os ouvintes aí da Nova Clube e dizer da grata satisfação de estarmos aqui mais uma vez. Gabriel, já faz um tempinho, mas é sempre muito bom a gente voltar para estar conversando com vocês. É uma alegria muito grande. Inclusive, quando nós conversávamos em bastidores ainda, fez recordar que já tem um ano, né? Foi a última vez em que esteve aqui, foi para o Agosto Lilás. Sim, o ano passado, promoção. Nós viemos aqui divulgar a campanha, exato, uma importante campanha que novamente está sendo trabalhada esse ano, que é a campanha O Agosto Lilás contra a violência contra a mulher. Bia, eu gostaria que você ficasse muito à vontade, tá? Sinta-se à vontade. Aproveite da oportunidade para conversar com os nossos ouvintes. Nós damos este espaço aos candidatos justamente para isso, para que as pessoas tenham mais familiaridade com os pré-candidatos e conheçam um pouco também da sua história. Bia, começando, já que nós já foi abordado, eu gostaria que você me falasse um pouquinho da sua história, até chegar aos dias de hoje como pré-candidata a deputada, Bia. Formação, quem é a Bia infância, Cavassa, quem né? é Bia Cavassa? Como foi a sua infância? Bia Cavassa, nascida aqui em Corumbá, né? Nasci, cresci aqui, estudei, me casei, formei. Então, a minha vida resume-se aqui, em Corumbá. Na época, os meus pais não tiveram condições de me encaminhar para estudar fora, então toda a minha infância, toda a minha adolescência, a minha vida foi e está sendo aqui no nosso município de Corumbá, que eu nasci. Então, desde que a minha infância eu morei com meus pais, que é o Ronil Miguel Cavassa, que trabalhou no Banco do Brasil, infelizmente hoje ele é falecido, né? E a minha mãe, Elza Ribeiro Cavassa, professora, foi há muito tempo diretora da antiga Escola do Marítimo, que chamava Francisco Nascimento Silva. Né? E eu cresci no meu ensino médio eu fiz magistério, né? Então desde a época que eu comecei a fazer, trabalhei, né? Comecei a trabalhar muito cedo, que tinham estágios que a gente era obrigado a fazer. E aí, a partir daí, eu já comecei a trabalhar como professora convocada também. Desde os meus 15, 16 anos aproximadamente, eu também já pegava aulas para substituir professores, e assim eu já fui pegando a minha experiência profissional na área do magistério. Aí eu, a princípio, já fiz um concurso público, né? Hoje eu sou professora concursada de uma carga do município e uma carga do estado também. E em 95, aliás, em 89 eu conheci o Ruiter, né? E a partir daí a gente começou a namorar, a noivar, e em 95 nós casamos. Tivemos um casal de filhos lindos, maravilhosos, o Rodrigo e a Rafaela, né? E o Ruiter, desde que a gente, ele também como funcionário público, né, do Estado, aí ele passou a entrar numa carreira política, e desde aí eu também sempre acompanhando, sempre junto ao lado dele, participando ativamente dessa vida política dele. Né? Infelizmente hoje ele não se encontra mais aqui conosco,
mas assim, eu acredito que ele deixou um legado muito grande na vida política dele e é por isso que hoje eu estou aqui como pré-candidata, porque isso me motiva muito a dar sequência a toda uma história que nós construímos juntas e que eu acredito que foi uma história que só fez o bem às pessoas, ao nosso próximo, aos corumbaenses e também aos ladarenses. Então, quando eu, com a ausência dele, que surgiu essa ideia de me lançarem como pré-candidata, a princípio eu confesso que eu fui bastante resistente com relação a isso. Eu acredito que é pela dor que a gente estava passando naquele momento. Mas com o passar do tempo, essa ideia foi amadurecendo, eu vi que houve uma grande aceitação positiva por parte da população da nossa região, tanto de Corumbá como de Ladário. Aí eu pensei, por que não? Né? Eu acho que hoje Deus está me dando bastante saúde, bastante força para continuar essa caminhada. Então eu vejo que eu ainda tenho e posso colaborar, contribuir muito ainda com o meu trabalho. Porque durante toda a gestão dele eu sempre fui uma primeira-dama, né? E que consequentemente assumi secretaria, então eu preferia até ser, na época, ser chamada de secretária, com bastante trabalho, bastante atuante, coordenando vários projetos da gestão dele e projetos que eu acredito que deram certo, que hoje todo mundo lembra e que ainda está aí, né? A atual gestão está continuando muitos desses projetos, porque de fato deram certo e o objetivo é trabalhar em função da nossa população. Essa vontade política, esse interesse pela política, pelas pessoas, existia já na sua juventude? Porque normalmente isso desperta na juventude, né? E a senhora bem disse que começou a namorar o Reuter em 89, ou seja, pouco depois de toda aquela revolução pela nova Carta Constituinte, pela Constituição de 88, os jovens indo à rua, era uma briga por um novo Brasil, o Brasil merecia a suposta liberdade, né? E existia toda uma série de restrições. Então, o brasileiro ele tinha uma vontade de mudança. Aquilo já existia, essa vontade. A senhora já se via como pré-candidata a alguma função pública? Não, Gabriel, eu confesso a você que não. Isso jamais tinha passado, né, pela minha cabeça de eu colocar o meu nome à disposição. É claro que a gente sempre participa, eu acho importante, né, essa visão de todo cidadão, essa questão crítica que a gente tem que ter realmente, essa participação ativa que é necessária, mas assim, eu até então nunca me via à frente disso tudo. E acredito que o Reuter também não, foi uma coisa que foi construída de uma hora para outra, assim, que ele também, eu acredito que eu convivendo com ele também não tinha essa ideia de ser um político, ele era um funcionário de carreira, e assim, isso aí, como eu falo, hoje na minha situação isso também foi construído, né? Não fui eu que pedi ou quis, isso aí aconteceu e a gente está aceitando aí esse desafio, né? Por quê? Justamente porque quando eu trabalhei com ele, quando eu trabalhei ao lado dele, que a gente passou por várias situações, a gente começa a ter uma outra visão, a gente começa a enxergar um outro lado da política. Porque hoje, infelizmente, a política ela está muito descrente, né? Muitas pessoas estão desencantadas com a política. E eu acredito que justamente agora é que a gente tem que dar a nossa participação, o nosso voto. Eu tenho ouvido falar muitas pessoas em não quererem nem ir votar, né, vai ficar um alto índice de abstenção, e eu vejo que não é por aí, é justamente ao contrário. Né? Nós temos sim que conhecer os nossos candidatos, essa oportunidade que a gente está tendo aqui é muito boa para isso, conhecer o candidato, o que já tem de trabalho prestado, e quando a gente puder retornar aqui para estar falando em termos de propostas, isso aí também vai ser muito importante. Eu acredito então que o eleitor ele tem que acompanhar esse período
que nós estamos vivendo esse período eleitoral, para que ele possa fazer a sua escolha certa. O que é fazer a sua escolha certa? É dar o seu voto de confiança naquela pessoa que ele conhece, que ele já sabe qual foi o trabalho que foi feito e o que pretende fazer para a melhoria de um bem comum. Então, eu acredito que é por aí, não deixar de ir, porque se a pessoa não for, irão outras pessoas escolher no lugar. Ninguém vai poder cobrar, ninguém vai poder reclamar, porque a própria cidadão não fez a sua tarefa de casa, que é fazer valer a sua cidadania, votando, escolhendo e automaticamente depois cobrando. Só que para cobrar, Gabriel, é aquilo que eu falo, a gente precisa ter uma proximidade, né, com o candidato e posteriormente com o deputado, a deputada, aquelas pessoas da política que fazem parte da nossa região, né, o agente público. A gente precisa ter essa facilidade de estar próximo, para quê? Justamente para poder cobrar. E é isso que eu vejo que precisamos, é começar a conscientizar com relação às pessoas da nossa região. Eu acho muito importante a gente dar esse voto de confiança àquela pessoa que é daqui, que conhece, que sabe as necessidades, as dificuldades e automaticamente o que precisa ser feito para melhorar muita coisa. E isso só quem é daqui conhece. Por que eu falo isso? Porque se você não conhece a realidade, como é que você vai só imaginar? Eu acredito que não é só através da imaginação, você tem que vivenciar aquilo ali e para você saber de fato o que é que você precisa canalizar recurso que seja, ou criar projetos, políticas públicas que estejam voltadas para isso. A cidade perde muito, não é, Pedro? Com a ausência de um representante. Cidade, né? Perde muito, perde demais. E nós somos uma prova disso aí, Gabriel, porque o Ruiter, quando esteve à frente, a gente sabe a dificuldade que é de você querer fazer e muitas vezes não poder fazer, realizar. Porque tem os recursos próprios, sim, né, mas não são suficientes para que faça tudo que é proposto num plano de governo, digamos assim. Então, quando a gente não tem alguém nos representando lá fora, que seja na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, né, em qualquer esfera, isso aí dificulta muito, porque a gente tem que ficar aguardando algum deputado que canaliza tudo para a sua região, né, lembrar que nós também existimos, que nós também votamos, que nós também precisamos. Então, é por isso que a gente precisa, a partir de agora, conversar com os nossos parentes, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos e começar a conscientizar nessa importância. Nós temos aí vários nomes se colocando à disposição como pré-candidatos, tanto como pré-candidatos a deputados estaduais, como pré-candidatos a federais aqui da nossa região. Sim. E a gente precisa conhecer quem são essas pessoas e escolher uma dessas pessoas. Mas o importante é que seja daqui, que vá representar, que vá levar a nossa voz até para fora, que vá brigar por nós, principalmente, para que a gente seja lembrado e faça parte aí dessas verbas, visando a melhoria, visando o desenvolvimento dessa nossa região tão necessitada. Bia, hoje você é candidata, pré-candidata pelo partido do PSDB, pela primeira vez, o que não significa que te deixe ausente de experiência, porque já foi dito da sua participação nas gestões do seu esposo, falecido esposo, saudoso Ruiter, não é? E sabe bem, a realidade que acaba de dizer aqui do administrativo com escassez de recurso para trabalhar. E sabe também, porque quando deixou a prefeitura de Corumbá, o ex-prefeito Ruiter, ele tentou posteriormente uma campanha para deputado, e por muito pouco até mesmo teve o próprio prefeito atual, Marcelo, também foram os dois candidatos mais bem votados, e bateram no travessão. E a gente vê o número de votos que foi destinado a candidatos de fora de Corumbá.
que talvez, se ficasse por aqui, talvez a história política, a dinâmica política da nossa região seria outra, né? E a cidade não perderia tanto tempo de emendas, né? De emendas parlamentares aqui, podendo ajudar a prefeitura, ajudar a crescer mais a cidade de Corumbá. Quando nós saímos de Corumbá e temos um contato com outras pessoas, Corumbá é conhecida como curral, Bia. Eu nunca aceitei isso. Mas aí revolta. É uma tristeza. Eu tenho certeza que a senhora já tem ouvido. Curral eleitoral. Quem vive em curral é bicho. Né? Então nós somos animais? Nós, corumbaenses, somos animais? É um conceito que precisa ser revisto. Com toda certeza e urgentemente. Pela população. Isso aí só depende, acredito, que nós, que somos daqui, os eleitores daqui, né? Porque infelizmente isso aí que você disse é uma verdade. Fora daqui, eles falam que nós fazemos parte de um curral eleitoral, né? Porque a gente consegue ainda canalizar muitos votos para pessoas de fora, né? E não dá mais, como você disse, nós não temos mais tempo para esperar, nós precisamos urgentemente, e a hora eu vejo que agora é nessa eleição que está vindo aí, da gente despertar isso aí, da gente acordar que é importante a gente ter alguém nosso, representando a gente, a nossa região, o nosso povo, brigando por nós lá fora, justamente para que a gente não seja mais visto dessa forma. Nós temos pessoas aqui capacitadas, sim. Nós temos pessoas aqui experientes. Eu não sou, assim, está sendo a minha primeira experiência como pré-candidata, né? Mas, assim, eu vejo que a experiência da vida pública é muito importante. A gente participou ativamente disso, como eu já disse anteriormente. Então, a gente conhece, né, quais são as dificuldades e como que a gente tem que trabalhar. Né? Eu vejo que isso aí é um momento agora, eu quero aqui, inclusive, conclamar aí as mulheres, principalmente, né, que eu acredito que as mulheres estão acordando também para participar mais da vida política, e é justamente por isso mais uma questão que eu aceitei esse desafio, porque durante a bandeira que eu levantei à frente da Secretaria, agora de Cidadania e Direitos Humanos, a gente trabalhou muito na questão do empoderamento feminino. E o empoderamento feminino, o que é? Nada mais é do que dar à mulher, né, despertar essa vontade de participar de todos os momentos e principalmente agora no momento da política também. Então o nosso slogan seria mais mulheres na política, para que a gente possa criar também mais políticas para as mulheres. Porque eu entendo que a mulher, ela não está vindo, né, para competir com o homem, a mulher está vindo para contribuir, para colaborar também com suas ideias, com o seu trabalho, com as suas ações, e eu vejo que é através dessa coletividade, através dessa união, que a política precisa de homens e mulheres bem intencionados. E é por isso até que a gente está aqui hoje pedindo que faça esse estudo, né, para que faça uma escolha bem feita, para que posteriormente a gente mais uma vez não pague por um erro cometido e ficar aí por mais 4 anos na dependência de outras pessoas. Agora são 7h54, 7h54, 8h54 em Brasília. Nós estamos conversando com Bia Cavassi, pré-candidata a deputada federal pelo PSDB em Mato Grosso do Sul. Bia, você é conhecida pelos ribeirinhos, é mãe do povo das águas ou é mãe dos ribeirinhos? Eles te chamam de mãe. É mãe dos ribeirinhos que eles te chamam ou é mãe do povo das águas? Porque foi o Povo das Águas é o nome do programa que atende diretamente os ribeirinhos, né, Gabriel? Então, a ideia é sua. Sim, a ideia surgiu, como eu disse anteriormente, a gente só consegue realizar a partir do momento que a gente conhece. E como é que surgiu a ideia do programa Povo das Águas? Surgiu através de um importante projeto que eu digo que foi o carro-chefe das 2 gestões e dessa último ano que o Ruiter participou, que foi o Prefeito Presente. Então esse projeto foi assim o carro-chefe realmente, por quê?
porque deu a oportunidade do poder público estar mais próximo da população. Então, o poder público ia ao encontro da população em todos os bairros, na área rural e também na área ribeirinha. Sim. Então, quando você vai ao encontro e dá essa oportunidade das lideranças e do povo falar de suas necessidades, aí realmente é que você conhece quais são as diferenças que tem de um bairro para o outro, quais são as necessidades, porque a gente sabe quantos bairros existem, principalmente área rural e região ribeirinha, então nem se fala da dificuldade que eles até então tinham de conseguir algo que hoje, aqui, nós Eu não quero te estamos interromper, Bia, mas até algo, você fala da dificuldade, algo que me chamou a atenção, até foi ano passado, salvo engano, foi ano passado, né? O saudoso Reuter, ele fez aquisição de uma mecanizada, 2 tratores com uma espécie de adaptação para o campo, né? Área alagada, 2 tratores com uma espécie de uma extensão, uma espécie de eu não sei dizer agora, mas é um acoplado, como usam os trabalhadores, aquela carrocinha que usa para transporte de material, de trabalho e tudo mais, adaptado para o Pantanal, porque as crianças precisam ir à escola, e muitas áreas alagadas e de dificuldade. Então, quando a gente fala do ribeirinho, a gente fala de tudo diferente, né? Sim, inclusive o nosso Pantanal tem suas peculiaridades. Nós temos aí 3 regiões onde o povo das águas atende, e uma região é diferente da outra. Cada região tem a sua necessidade, né? O Taquari, por exemplo, é totalmente diferente da região da parte alta, né? Então, quer dizer, é só você conhecendo de perto realmente, vivenciando aquilo ali, para você saber como é que tem que ser feito, de que maneira tem que ser feito. Então, esse prefeito presente possibilitou e muito, eu acredito que aí é que abriu realmente, né, as portas para que a gente pudesse, através daí, junto com toda uma equipe comprometida, que também nós tínhamos e temos até hoje, frente aí à prefeitura, para estar auxiliando e fazendo realmente aquilo que seria melhor para cada região, para cada comunidade. Agora são 7h58. Tem mais tempo, Bia? Sim, só para eu complementar na história que você disse, a questão da mãe do povo das águas. É porque quando nós estivemos nas 3 regiões ribeirinhas, em decorrência do prefeito presente, a gente ouviu muito, né, as reclamações daquele povo sofrido, daquele povo que vive lá no meio do Pantanal. Então, eles relatavam muito que eles eram esquecidos até então pelo poder público. Se eles tinham algum tipo de atendimento, era muito raramente, né, pessoas que iam até lá. Então, eles dependiam muito das embarcações de turismo, Marinha, né? Da Marinha, né? Mas a Marinha faz o assiso, mas ela não entra na parte ali da região do Taquari, né? Trabalha só no Rio Paraguai. Então, quer dizer, essas dificuldades fizeram com que, na época, né, o Reuter, com toda a sensibilidade que tinha também, juntamente conosco, que criasse esse programa específico para levar atendimento a essas pessoas, a esses cidadãos, porque até então eles não se viam incluídos aqui como cidadãos corumbaenses e ladarenses, porque nós temos muitos ladarenses também, moradores ali da região do Taquari. E eles também eram e são atendidos pelo programa indistintamente. O programa vai para atender a todos. Então, todos recebem os atendimentos necessários que o programa leva em termos de saúde, educação, assistência, ou seja, o que a gente consegue aqui na cidade, eles também estão sendo beneficiados lá, indo ao encontro deles. Isso aí facilitou e melhorou muito a vida dos ribeirinhos. Por isso até eu acredito que esse nome carinhoso que eles nos dão como mãe, porque a mãe ela só vê o que é de melhor para seus filhos, né? E realmente isso aí foi uma coisa que nós, graças a Deus, conseguimos deixar, realizar
e hoje é um projeto, é uma lei, né? Hoje é uma lei que entra prefeito e sai prefeito, eles continuam sendo atendidos em todas as suas necessidades. Isso para nós é uma alegria, uma gratificação muito grande desse trabalho que foi feito. Pode-se dizer que o povo ribeirinho também tem espaço, então, como teve essa boa vontade e a coragem de fazer ação como o Povo das Águas, pode esperar da Bia, deputada, algo também voltado a esse público, Bia? Com toda certeza, né? Se Deus me der e se a população achar, né, que posteriormente a gente vai conseguir ter essa confiança aí, nós iremos trabalhar para todos, né? Principalmente aqui dentro do nosso estado e, claro, priorizar a nossa região, né? Eu acredito que isso aí não tenha dúvida, todos vêm com muito carinho, com uma certa dedicação maior para a sua região. E como eu sou aqui, nasci, cresci, pantaneira, né, nós temos, sem dúvida nenhuma, que olhar para esse nosso Pantanal, principalmente para esse nosso povo pantaneiro. Então, estou aí me colocando à disposição justamente para isso. Bia, quando começou a ser trabalhado o seu nome pelo partido, diziam que você viria pré-candidata a deputada estadual, né? A mudança para federal foi devido ao grau de dificuldade ou de satisfação nessa aceitação da sua pré-candidatura? Então, Gabriel, sinceramente, eu até vi isso como uma grande satisfação. Eu acredito que é um desafio maior, sim, sem dúvida nenhuma. Mas o que levou, né? Hoje muita gente tem essa dúvida realmente, né? Porque até então eu estava me colocando à disposição como pré-candidata a deputada estadual para representar a nossa região. Mas a gente sabe que até então previa-se um pacto político, né, pela nossa região, e que a gente sabe que esse pacto não aconteceu, né, e cada outros pré-candidatos, outros partidos têm as suas justificativas que não cabe aqui eu falar, né, cada um tem. Então começaram a surgir outros nomes também para se colocarem à disposição. Eu acredito que isso é um direito de todo mundo, né, que tenha, claro, as suas garantias para se credenciarem a um cargo. Né? Então, começaram a surgir, outros partidos pediram, né, para os seus prováveis pré-candidatos que se lançassem também. Então, isso aí foi abrindo um leque maior de pessoas interessadas em participarem desse processo. E hoje, como eu estou no PSDB, realmente seria... não digo impossível, mas eu acredito que em termos de número de votos com relação a outras pessoas se apresentando, claro que foi de certa forma dificultando esse processo. Então chegamos a um acordo, né, onde o prefeito Marcelo, com o aval do nosso governador Reinaldo, também o nosso líder do nosso partido, chegamos a um consenso que a gente abriria sim espaço para outras pessoas que estão aí se colocando à disposição também para concorrerem, e a gente partiria para uma missão maior, porque eu vejo isso como uma missão, e eu aceitei porque eu vejo que existe sim essa possibilidade de nós, conscientizados, conseguirmos aí eleger 2 representantes estaduais e um federal, sim. Nós já tivemos representante, né, como deputado federal, infelizmente, há mais de 23 anos atrás. Então, quer dizer, há muito tempo a gente não tem ninguém. E por que não? Né? Eu acredito que em termos de capacidade, de vontade, eu estou, né, disposta. Então, é por isso que eu resolvi aceitar. Eu não quero atrapalhar ninguém, muito pelo contrário, eu estou vindo para somar. Abrir mão, sim, da minha candidatura a deputada estadual para dar também espaço para outras pessoas que talvez, pelo seu partido, com menos número de votos, consigam aí se eleger, e Corumbá vai ter um representante e não vai ser por mim, né, ou por alguma vaidade pessoal que eu vou estar
impedindo que isso aconteça. Muito pelo contrário, a gente quer realmente que consigamos dessa vez colocar pessoas para nos representarem. Que bom, eu torço para isso, Bia. Torço para que Corumbá ao menos consiga eleger um representante na Câmara Federal e um na Câmara Estadual. Ao menos, estou torcendo, Esse é o grande sonho. É por isso que nós criamos esse espaço. Esse espaço é para isso, independente da ideologia, independente do partido, a cidade precisa, e eu digo mais, não é a cidade de Corumbá, são as cidades de Corumbá e Ladário, que é abraçada por Corumbá, e um deputado eleito aqui para a nossa região teria que abraçar também a nossa co-irmã, e a nossa co-irmã também abraça Corumbá, e aí até facilita, facilita a eleição. Nós temos um carinho muito grande também, né? Na época da gestão do ex-prefeito José Antônio, eu também tive a grata satisfação de participar com ele lá da equipe da gestão dele e também consegui, Gabriel, levar um pouquinho do meu trabalho, daquilo que a gente realizava aqui, de alguns projetos que a gente realizou aqui, para Ladário também. Eu acredito que o povo ladarense também lembra com muito carinho da gente, através de alguns projetos que realizamos lá. O casamento foi um sucesso, não só Casamento aqui. comunitário, a ideia é sua, né? Sim, também. Foi outro projeto que a gente coordenou, esteve à frente, né, o casamento comunitário aqui e lá, casamento coletivo. A gente conseguiu aí realmente fortalecer o vínculo familiar através desse projeto, que também a gente vê com muito carinho. E o casamento faz toda a diferença. Sem dúvida nos nenhuma, mundos, essa estrutura familiar que é importante. Na atual conjuntura da sociedade, foi desfeito no passado tempo aquela imagem de serenidade, de respeito, de cumplicidade, que o matrimônio, quando consagrado pelo Papai do Céu, dá certo. E o casamento, a oficialização, é tudo de bom. Agora são 8h07. Bia, eu agradeço de coração a sua vinda aqui, você é muito carismática. Fiquei muito contente com a sua, por você ter aceitado o nosso convite, vindo e conversado com o nosso público ouvinte pela Nova Clube de Corumbá. Semana que vem, nós vamos nos inteirar agora para saber das restrições que as emissoras de rádio e televisão passam a ter com relação às entrevistas. Mas semana que vem nós estaremos entrando em contato com o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, para solicitar do juiz de direito que esse quadro ele tenha sua extensão autorizada pelo tribunal, inclusive com participação do próprio tribunal, para que nós mostremos às pessoas que é importante votar, que é importante participar de uma Corumbá, de uma Ladário melhor, e é que só é através do voto que o povo tem poder. O povo não tem ideia, não tem noção, digo sempre, não tem noção do poder que tem em mãos. E às vezes vende por migalha, às vezes joga fora, anulando ou deixando de votar, né? E aquele ali é um poder imenso. Tantas pessoas deram sangue para que o povo pudesse ter esse direito de votar. Quantas pessoas morreram para que esse direito fosse universal aqui no Brasil, não é mesmo, Bia? E é exatamente isso, tudo que você disse, Gabriel, é que a gente precisa estar levando a outras pessoas, conversando sobre isso, explicando essa importância, né, de ter esse voto na mão, essa importância de escolher, né, de realmente fazer o seu papel ali de cidadão, partícipe principalmente, e não omitir na hora que na hora mais importante porque é a gente que faz aí a escolha e a nossa vida, a vida dos nossos filhos que estão aí, né, em jogo nos próximos anos aí. Então, a hora é agora, é justamente isso, tudo que você disse, eu concordo plenamente, essa importância, essa visão que a gente precisa, e é isso que a gente precisa estar conversando com essas pessoas que, de certa forma, ainda não viram, não enxergaram por esse lado, né? É muito importante, eu quero agradecer por essa oportunidade. Quando a gente puder, estaremos retornando aqui para estar conversando mais um pouquinho, expondo melhor aí quais são as nossas ideias e o que a gente pretende para melhorar aí a nossa vida, a vida das nossas famílias, da nossa gente e principalmente da nossa região e do nosso estado do Mato Grosso do Sul. Muito obrigada, Gabriel. Um grande abraço a todos.
Obrigado. Falamos com Bia Cavassa aqui pelos 1410 da Nova Clube de Corumbá. São 8 horas e 10 minutos, 9h10, é o horário de Brasília. Fique agora com Wesley Safadão, Amor Falso, participação do Aldair Playboy com Kevinho. Bom dia, clube. O moleque do sítio chegou, hein, filho?